Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E quem está aqui comigo para gravar hoje, Renan, voltando aos palcos. Aos palcos do podcast. Quanto tempo, né? Exatamente. Mais uma vez. Cara, legal. Bora lá. Um episódio bem legal hoje aí, com um grande parceiro. Maravilha. Do outro lado da mesa aqui, então, Ismael para gravar com a gente novamente. E aí, pessoal, tudo certo? Episódio 91, Johnny. Ô, louco, né? Quando eu falei 100... Que constância. Viu? Lembra no episódio 50, eu falei assim pro Renan que vem é o 100, né? E o Renan deu uma regalada no olho assim, né? Pensou, Verdade. Jesus, quando que vai chegar esse número, né? Chegando. Quando é que a gente vai bater o 100? Nem doeu nada. Daqui 9 episódios a gente tá no número 100 já. 9, mas quando mais ou menos? A gente tá fazendo quantos por cento? Cara, 2 por mês. Então, Cada 15 dias roda um... Em 3 meses a gente tá batendo aí a gente centésimo. bate. Legal. Exatamente. Uau. Vamos ver se coincide com alguma outra data muito importante. Mas é isso aí, então. Inaugurando o episódio 91, o nosso convidado. Aí quem que pode apresentar o convidado? Renan, fala as honras aí. Vou apresentar então. Estamos aí com o Lucas Oviedo, um dos mais recentes parceiros da WePlan. A gente esteve recentemente em São Paulo, fazendo uma visita presencialmente lá para o Lucas. E é muito bacana porque antes de arquiteto, o Lucas é um grande empresário do ramo de arquitetura. E ele está contribuindo muito já com a nossa rede. Então, vai ser bem legal esse bate-papo. A gente está já há 2 dias com o Lucas, fomos visitar algumas indústrias, alguns projetos executados aqui também em Chapecó. E a gente vai aprendendo muito com ele aí. Então, vai ser um podcast aí muito valioso. Maravilha, Lucas. Agora chegou a vez do Lucas falar, né? Muito obrigado, Renan. Muito obrigado a todos. Né? Eu, né, há 2 dias que estou aqui em Chapecó, né? E quando tínhamos nos encontrado em São Paulo, né? Foi muito legal. Mas estes 2 dias aqui, conversas com você, né? Temos batido de uma forma porque temos visões de negócios muito parecidas, né? E você me lembra a quando eu tinha tua idade, né? Que eu tinha há um tempo atrás, não muito, mas quando eu tinha a tua idade, eu sabia para onde eu queria ir. E essa visão de negócio, e eu como queria que fosse minha empresa. E acredito que esse é o match que a gente tem dado. Né? Legal, bacana. É algo bem legal encontrar alguém que compartilha a mesma visão que você. E não é só com o Renan, não? Com todo o mundo que eu tenho falado aqui da WePlan. Todos têm esse saber para onde estão indo. E achar uma empresa, né, na que você vai ser todos parceiros, que tenha o mesmo timing. Essa coisa é bem difícil. Legal. É bem difícil isso. Bacana, Lucas. Então a gente está iniciando aí uma parceria, mas com certeza vai ser de muito sucesso. Maravilha, vamos falar aí pra galera que tá curiosa, né, para saber de onde que vem esse partner importado, né? E que lugar do mundo ele vem. Então, tu conta a tua história, Lucas. História de vida. Né? Exatamente. Um hermano. Um hermano. Né? Eu sou argentino e há 11 anos que eu moro aqui no Brasil. 11 anos que eu moro em São Paulo. Eu vim para o Brasil para tirar um ano sabático e passaram 11 anos. No início, né? Meu plano era não trabalhar, não fazer nada durante um ano. Mas eu, como sempre sou bastante inquieto, né? Passaram 6 meses e eu já não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Então, aí, por alguns pouquíssimos contatos que eu tinha em São Paulo, encarei fazer a reforma de uma casa que, na verdade, não era nem projeto meu, não era nada. Era uma casa em Alphaville, de 700 metros quadrados, que
o engenheiro, o arquiteto, não tinha passado mais de um ano e a casa só tinha os cimentos para cima. E não muito mais do que isso. E eu encarei esse projeto, né, levantar essa casa e finalizá-la. E um ano depois a casa estava finalizada. Mas esse processo foi de um aprendizado gigante, porque eu era como uma criança, né? Tipo, eu pegava... Como se fala isso daqui em português? Como se diz isso daqui? Eu imagino a Porque dificuldade, né? eu não tinha linguagem técnica de arquitetura nenhuma. Eu não tinha me preparado para isso e eu tive que aprender. E depois de que finalizei essa casa, nunca mais parei de trabalhar. Nunca mais. Eu tive... Assim, eu abri meu escritório em 2015 por uma questão só legal, que eu só tinha uma residência por 2 anos. Então, quando eu consegui ter uma residência permanente, aí eu podia abrir uma empresa. E eu abri o escritório em 2015. E eu fiz tudo o que não se deve fazer. Eu abri um escritório, montei uma super estrutura. A única coisa que faltava eram clientes. Montou a estrutura antes de ter clientes. Ou seja, ele colocou o processo antes da venda, né? Exatamente. Boa. 2 anos depois, no final de 2016, eu estava praticamente na falência. E eu tive que tomar uma decisão de novo. Que foi, eu fechava o escritório e a única possibilidade que eu tinha era converter meu escritório totalmente virtual, onde as pessoas, eu tinha um time de 12 pessoas, fiquei com 4, só os 4 melhores que até hoje trabalham comigo. E em janeiro de 2017, embarcamos em ser um escritório virtual, cada um trabalhando desde sua casa, e isso deu super certo. Quando chegou a pandemia, nós já tínhamos 3 anos de experiência. Adaptado já no processo ali. E durante a pandemia, eu tripliquei o volume de projetos com respeito a 2019. E isso foi porque eu tinha feito o processo sem saber o que ia acontecer, porque mas eu tinha só 2 saídas. Ou ia para a falência e fechava, ou era a opção de ter um escritório virtual. E deu super certo. E hoje, não me arrependo de ter desistido, de não ter desistido, e dizer, não, isso daqui não deu certo, não vou ter mais problemas, não vou perder mais dinheiro. E hoje, manter um time praticamente por 7 anos na área da arquitetura é uma coisa muito difícil. É bem raro, na verdade, né? E isso mostra também essa veia empreendedora que o Lucas tem, gestão principalmente, porque, como ele falou, se manter um time por 7 anos não é fácil, Exatamente. né? Eu gostei, assim, que desde o primeiro trabalho dele, ele já pegou a responsabilidade para si. Ele assumiu a bronca, a gente chama aqui no Brasil de pegar a bronca, que é pegar os problemas para si e dizer, eu vou resolver isso aí. E pegou uma obra que é uma obra andando pela metade, uma coisa que não deveria ser tua responsabilidade, e fez acontecer. E uma metragem de 700 metros. Exato. 700 de metros. alto valor. Então, é uma casa na família. Exatamente. Então, esse é um perfil que é diferente, né? Um perfil que não foge das responsabilidades e ainda por cima assume responsabilidades. A gente já falou muito aqui em vários episódios. E o legal também que tu falou é que você não desistiu do mercado. E a gente já falou que a WePlan é uma boa alternativa para você não jogar fora tudo que você aprendeu. Porque tem gente que simplesmente sai desse mercado.
Eu digo que é a abandona. melhor alternativa para quem quer empreender e, de fato, fazer mais do que o cliente pede. Porque ontem a gente conversava com o Lucas sobre o perfil do escritório e o porquê que alguns escritórios de arquitetura, principalmente, atuam de uma forma tão informal ou não tem uma previsibilidade de cliente, de entrada de novos clientes ou de caixa, por exemplo. E depois o Lucas vai falar um pouco sobre qual a programação dele, mas aí eu trouxe a experiência que a gente vem assistindo desse mercado de 10 anos, é que escritórios de arquitetura não lidam como se fosse uma empresa de fato. É como um escritório informal, mistura CPF com PJ, muitos estão informais e nem CNPJ tem. Então, quando você leva de uma forma informal, realmente vai ser informal. Aí não tem estratégia, não tem ambição, não tem pessoas, não retém talentos. O que é mais comum de acontecer? A pessoa se forma no escritório, aprende tudo que tinha para aprender e vaza do escritório, sai fora. Sai. Porque tu não tem ambição nenhuma, tu não quer ficar. Não tem processo, não tem crescimento, não tem dinheiro no bolso. O pior de tudo é isso. Sim. Sim, isso é uma constante nos escritórios de arquitetura. Né? Você não ser profissional. E não me refiro a profissional de que você não saiba fazer as coisas. Profissional é ter toda uma estrutura que te segure. Porque ter as contas em ordem, ter dinheiro, isso te permite ter o mínimo de tranquilidade para poder ver o que está na frente. Para poder experimentar uma nova ferramenta. Para poder comprar um curso. Sim. Ou colocar a tua equipe fazer um curso. Eu, no escritório, já não tem mais essa coisa de ligar para o cliente para lembrar de que tem que pagar. Tudo se faz. Eu uso uma plataforma. Na plataforma, cada pasta de cada cliente está toda a parte financeira, que deve pagar, quando vence, né? E o cliente tem acesso a isso. Mas isso não é suficiente, porque muito cliente não entra no aplicativo no telefone e vê. Mas desde a plataforma, a mesma plataforma tem a opção de você poder emitir boleto bancário. Então o boleto chega na hora que tem que ser pago e o cliente esquece disso. E com isso, também tem outra coisa. A parte financeira do escritório é muito mais fácil levar desse jeito. É bem mais fácil, né? Mais ordenado. Você sabe precisamente onde você está parado com cada uma das obras que você tem, com cada um dos projetos, e ter esses indicadores. Os indicadores são fundamentais, né? Quando você vai ver, com este projeto eu tive rentabilidade, com este projeto não, eu perdi dinheiro. Mas por que perdi dinheiro? Né? Porque a obra se estendeu mais da conta. Ter clareza sobre as situações. Né? Eu tinha planejado terminar a obra em 3 meses, que estava no cronograma, e levou 5. São 2 meses a mais de teu custo fixo que você vai ter e você não vai ter retorno sobre isso. E entender por que a obra se atrasou 2 meses a mais. É um fornecedor, é o pessoal que trabalha comigo, o empreiteiro, é o eletricista, foi o fornecedor das pedras. Quando você sabe, né, e tem um indicador que está dizendo alguma coisa, né, é bem mais fácil. É que tu para com a gestão por achismo, né, Lucas? A gestão baseada em dados. E o que mais me chama a atenção é que, né, agora conhecendo muito bem o Lucas, ele já vem com um escritório de arquitetura tendo muito resultado, bem estruturado, já há algum tempo.
E aí, quando ele vem até o WePlan e traz esse modelo de negócio lá para São Paulo, ele é um arquiteto que ele estruturou muito bem essa parte, agora ele está indo para o próximo nível. Ele está querendo dar um próximo passo, né? Sim. Visando uma grande oportunidade aí estou vendo, que os seus clientes... Para mim, como uma grande oportunidade, porque, como você falou, né, ter essa estrutura, né, me permite estar olhando para outro lugar e não no dia a dia, né, se eu vou conseguir pagar os salários dos meus funcionários. Quando você... Essa não é a tua preocupação diária, né, você começa a ver outras oportunidades de negócios. Né? E quando eu achei a vocês, e o Wesley foi o primeiro, a cara da WePlan, né? E ele me apresentou o ponto de equilíbrio. Né? Eu pensei, eu não falei isso para ele, mas esses caras daqui são sérios, porque poucas empresas, né, te dizem, você vai investir tanto, me dá tanto, e para você recuperar a inversão que você fez, você vai precisar um faturamento de tanto dinheiro ao mês para, em 12 meses, em 2 anos, bueno, recuperar o investimento que você fez. E isso, para mim, eu sempre lembro uma frase que me falou um americano, que me falou, a única verdade são os números. E é absolutamente real. Os números estão para absolutamente tudo. Não mentem. Os números não mentem. É o dedo duro de qualquer coisa. Você né? ganhou dinheiro, perdeu dinheiro. É tudo basado na matemática, nos números. Os números não mentem. Você pode mentir para você mesmo, mas quando você vê com números, né, e fala um indicador, isso está ok. Quando não está, vai atrás, né, de fazer alguma coisa para que isso melhore. Né? E falando de números e de erros, e se você não identifica o erro, se você não tem os indicadores para saber onde está dando errado, que obra deu mais ou menos lucro, deu errado ou deu prejuízo, você vai repetir esse erro sem saber, inclusive, que você está repetindo ele. E aí você repete mês a mês e chega depois de 6 meses, 1 ano, você diz, não, esse mercado não é para mim, não funciona, não dá lucro, porque você simplesmente não estava medindo, né? E daí, quando você não tem informação, você dá conta de inventar, de criar. O famoso eu acho que... Aí você não consegue evoluir, não consegue trocar uma máquina um computador novo, você não consegue contratar uma pessoa para te auxiliar, não consegue ter uma estratégia. A maioria das vezes está sempre apagando incêndio. Não tem o tempo. Faz sentido um profissional que quer empreender, que quer passar para o próximo nível, não conseguir vir passar 2 dias com nós aqui? Entende? Imagina se você tivesse que sentar na frente de um computador, apagar incêndio, ir na obra, sabe? Tem que ter processo. E a gente percebe uma resistência em escritórios que não têm processo e não aprenderam a trabalhar assim, em preencher um CRM, por exemplo. Nós tivemos que criar várias amarras e pré-requisitos para começar a se preencher um CRM, para nós termos um mínimo de um controle. E esse controle faz com que, além do profissional ter o escritório na palma da mão, que a gente consiga ajudar, que a gente consiga ter ações, porque a parceria com a WePlan, trazer um diferencial para o escritório, tem que ser lucrativo, tem que ser bom para os 2 lados. Sem dúvidas. Né? Não pode estar lá só por estar, sem resultado. E aí a gente consegue olhar, esse escritório aqui não está validando, o que tem? O que a gente pode fazer? Será que a gente tem que passar uma semana lá com o Lucas em São Paulo? E qual que é o ponto, né? Por que a WePlan é tão interessante para modelos de negócio como o do Lucas? Porque o Lucas ele tem um negócio de arquitetura rodando muito bem e agora está adicionando essa vertical de entregar móveis planejados. Mas ele conta com toda a nossa estrutura aqui, nosso know-how de tempo de mercado.
com especialistas na área de venda, Time como o Ismael, de time de técnico. suporte operacional. Exatamente. Então, acelera esse processo do Lucas poder entrar no mercado. E, principalmente, ele consegue entrar sem correr os riscos tradicionais que o mercado tem E hoje. cometer os mesmos erros, né? Quantos Exato. anos ele demorou para chegar na organização do escritório que ele tem hoje? Agora ele teria que trilhar todo esse caminho, não todo, mas assim, uma boa parte desse caminho para tentar entregar móveis, porque é mais detalhes, né? E aí ele já pega um know-how de partida, né? E começa, vamos dizer assim, que o Lucas começou com uns 50 anos de experiência em imóveis. Se for somar a galera que tem aqui dentro, entendeu? Nós falava sobre isso, que a experiência que ele tem em projeto e talvez o acesso a networking que a gente precisava, o Lucas tem. A parte técnica, conhecimento de imobiliário e todo o know-how com fábricas e acesso aos principais fornecedores, nós temos. Então é complementar. A gente falava há um tempo sobre margem de lucratividade, ou você faria mais sentido talvez você abrir uma loja e ter margem de 40%? E aí gerenciar tudo isso? Não faz sentido. É só parar e fazer conta. Novamente, os números não mentem. Exatamente. Não faz sentido, né? Investimento sobretudo em São Paulo. Em São Paulo, alugar um espaço, você não, por menos em um lugar bem localizado, né? Showroom, pessoas. Um aluguel, né? Pode custar até 50 mil reais. Um espaço de 70 metros E quadrados. daí para começa cima devendo o que você 50 mil. quiser, né? Então, empreender uma coisa dessa sozinho, sem ter conhecimento, né? Em um ramo, né? Se tem uma coisa que eu gosto é desenhar móveis, mas eu não tenho experiência, porque sempre he estado desse lado de aqui, não esteve ali. Esse trabalho eu delegava, eu passava o que eu queria para uma loja de móveis planejados, aí tinha quem fazia a parte do design dos móveis, depois um pré-briefing com o vendedor e eu para ver que esteja tudo de acordo com o projeto. O projeto se fechava, se faziam os ajustes e se apresentava para o cliente. Mas esse era meu único trabalho. Agora, para mim vai ser bem mais fácil saber de que, sim, eu vou continuar desenhando o que eu quero, mas eu sei de que se eu ligo para o Renan ou para o Ismael, né? Olha, isso de aqui vai dar certo, né? Se pode fazer dessa forma, ou o que eu estou pensando é uma loucura, não se pode fazer, ou se pode fazer desse jeito. Facilita muito as coisas. Saber de que eles vão ser responsáveis pela logística, que não vou ter que me preocupar por isso. Facilita muito e cria um diferencial muito grande, né? No escritório, né? Você ter contemplado os móveis e falar para teu cliente, né? Eu te entrego as chaves do apartamento pronto, só traz as malas. Isso é posicionamento, a gente fala muito sobre isso, e a construção desse posicionamento não é do dia para a noite que você vai ter peito para isso, mas como a gente já falou e tu contou a sua história sobre assumir grandes riscos, assumir desafios difíceis, que tu olha assim, uma casa de 700 metros lá no início, não conhecia as pessoas, assumiu. Assumir que o seu escritório pode vender móveis a partir de agora e colocando uma rentabilidade, tendo uma visão de empresa, entregando mais do que o cliente veio pedir, solução completa. Isso é música para os ouvidos do cliente. Mas o que precisa ter? Precisa ter time, precisa ter equipe, precisa ter pessoas, precisa querer fazer isso. O que as pessoas querem? Entregar um projeto e alguém execute. E daí tá lá no final aquela frase: não se responsabilizamos pelas medidas, não sei o quê, computabilização do projeto deve ser feita. Sabe? Essa frase chega a ser medíocre, cara. E aí pega de contrapartida o que o Lucas mais deixou claro, é que quando ele conheceu o nosso modelo de negócio, o que chamou a atenção dele é que o controle do projeto vai estar exatamente na mão dele. Isso é um diferencial gigante. Não é por falar mal, mas muitas vezes, né, o projetista de uma loja de móveis planejados
é só um vendedor. Não tem um conhecimento técnico, uma noção espacial, não tem referências do que você pode estar querendo. Principalmente no design, porque Exatamente. ele vai conhecer de estrutura, ele vai conhecer onde vou conseguir baixar preço. Foi a nossa realidade. Quanto tempo? Desde 2012 foi a nossa realidade trabalhar passando projetos, compatibilizando os projetos de outros profissionais, e nós usávamos exatamente isso. Eu preciso vender, eu tenho uma meta e eu vou fazer modificações do projeto, eu vou fazer ajustes, muitas vezes sem comunicar ao profissional. Foi uma realidade nossa. Hoje a gente está dando, de fato, o poder do resultado na mão do profissional. Se você quer mudar de branco para preto, você tem a tua consciência, vai ficar legal, posso fazer isso? Baixa tanto X de custo. Então, acho que esse é um dos maiores diferenciais. E eu sempre falo assim que todo mundo é vendedor. Então, acima de tudo, você precisa ser um vendedor da tua ideia, da tua proposta, porque tá vindo com um novo posicionamento. Até ontem tu não vendia móveis, agora tu vai passar a vender. Exatamente. E as pessoas acham que não são vendedores. Eu sou arquiteto, eu sou criador, não sou vendedor. Agora eu tenho que vender móveis. Claro, você precisa se vender o tempo todo. E eu sempre digo que quem não tá vendendo... todo mundo vende, só que tem uns que não são comissionados. Exatamente. E aí acha que... Porque você tem que... Todo setor vende. Setor técnico, setor administrativo. Sim. Você vende um serviço. Eu vendo meu conhecimento de ter 24 anos de experiência na área de arquitetura. Eu vendo todas as experiências que eu tive desde o início da minha carreira, né? Eu penso vender soluções, eu vendo um projeto, mas tudo não é por quanto custa. Porque se você fala, esse projeto vai custar... o Ismael está vendendo o projeto dele por R$5.000. E eu vendo o meu por 15 mil. Mas eu não estou vendendo, e podem ser exatamente iguais, mas eu estou vendendo pelo conhecimento e pela experiência e por todos os perrengues que eu tive que passar para chegar e saber de que e transmitir essa coisa para o cliente, né? De toda a minha experiência, né? O porquê meu projeto custa 15 e o dele 5. E nisso tem incluso as viagens que eu fiz, tudo que eu me profissionalizei. As referências que tu buscou Exato. fora daqui, né, Lucas? Tu estudou. Falou muito sobre isso. Eu tenho curiosidade de saber como que o Lucas chegou até o WePlan, assim, como é que foi a tua busca? Como que você, o que motivou? Quais foram os motivos de você dizer assim, digitar no Google assim? Como vender móveis sem ter uma loja, sabe? Eu tô curioso para saber como é que você chegou até o tráfego funcionou. Foi bem... Que massa. Nós te achamos. Foi bem simples, né? Eu acho que foi um sábado, um domingo, não me lembro no mês, e eu estava vendo stories no Instagram e apareceu o logo da WePlan, né, tudo roxo, né, e falava uma coisa de como que arquitetos que querem desenhar seus próprios móveis, uma coisa assim. E aí, né, eu tinha para se cadastrar e isso, se foi um sábado, um domingo, não me lembro, mas lá pela quarta-feira o Wesley me mandou a primeira mensagem, se apresentando, né? E foi assim. Aí não me lembro tampouco quanto tempo passou até a nossa primeira reunião. Depois aí eu tive uma parada, né? Em assinar os contratos e tudo por uma questão pessoal, né? E eu retornei há um pouquinho mais de um mês. Que aí assinamos contrato,
Mas foi dessa forma, como eu já falei, né? Na primeira reunião que eu tive com o Wesley, né? Eu gostei e sabia que era uma empresa séria quando me apresentaram o ponto de equilíbrio de em quanto tempo ia ter o retorno pelo investimento. Não tinha almoço grátis, então? Não tinha. Almoço nunca é grátis. Tinha promessa impossível, né? Nunca é de graça, sempre tem um preço. Fique milionário, mas só depende de você. Só depende de você. E eu lembro desse dia que o Wesley teve a primeira conversa contigo, primeiro a videoconferência. Ele entrou na nossa sala aqui e disse: estão preparados para ter um argentino no nosso time lá em São Paulo? Eu falei, cara, a gente começou a tomar essas proporções porque nós também estamos aprendendo a como encontrar os Lucas aí no Brasil. E deu certo. Conseguimos atingir aí. E que bom que nós estamos se moldando a esse mercado e encontrando as pessoas certas. Porque a WePlan tem aí vários episódios para quem quiser conhecer. Nós pivotamos muito, a gente não vai parar até encontrar as pessoas certas. Porque só se constrói o que a gente está se propondo aqui com as pessoas certas. Com perfil como o da tua empresa, que pensa como uma empresa e que tem metas, que tem objetivos, que sabe onde que chegar, que tem um alvo definido. E detalhe, né, Isma? A gente fala muito que a gente tá montando um time de especialistas, né? Uma rede de empresários da área da arquitetura. Isso só comprova porque o Lucas, ele veio para cá na terça-feira. Ontem ele passou o dia dentro de uma fábrica, conhecendo sobre produto, conhecendo o Parque Fabril, conhecendo as pessoas que fazem parte daquela indústria. Hoje éramos para estar em outra indústria, mas por motivos de força maior aí a gente não conseguiu estar presente. Já tivemos algumas conversas internas aqui, está conhecendo toda a nossa equipe, conhecendo os nossos processos cada vez mais. Então isso mostra também a forma como ele está encarando essa nova vertical dentro do negócio dele. Então, esse que é um ponto aí que, como o Ismael falou, a gente está toda hora pivotando, toda hora ajustando, mas a gente quer achar cada vez mais empreendedores do ramo de arquitetura que vão nos ajudar cada vez mais a fortalecer esse ecossistema chamado WePlan. Eu hoje volto para São Paulo e eu volto sabendo que vou ter sócios. Exatamente. No que eu embarque, eu falei para eles, temos 50 apartamentos para fazer porque eu consegui um contrato com uma incorporadora. Né? Ou seja, que eles vão se virar para que o que eu estou conseguindo, né, se faça realidade. E isso é quando você acha pessoas que estão na mesma sintonia que você e que se levam o trabalho a sério. Isso facilita muito as coisas. Quando você está falando com a mesma linguagem. Isso facilita muito as coisas. Erros podem acontecer, mas os erros, você pode errar às vezes que for necessário. Mas na velocidade que você repara esses erros, né? Sem jogar a culpa, foi a culpa do Ismael, não, foi a culpa do Renan, não, você desenhou, não, o que você trouxe está... Se tem uma empresa que é a WePlan na frente, né? Eu, ele, todos somos a cara da empresa. E o cliente não vai falar, pode que te fale por mim, né? Você me apresentou, né? Mas a responsabilidade é de todos. É nossa, né, Lucas? De todo mundo. Por isso que a gente fala que somos um time, né? Sim. Então, e fica muito mais fácil quando você também consegue compartilhar com todas as pessoas envolvidas aqui, pensar estratégias em conjunto, abrir mercado em conjunto. Uma coisa é o Lucas tá lá abrindo mercado, outra coisa é tá o Lucas, o Ismael, o Renan e todo o time da WePlan juntos para abrir mercado lá, participando de reuniões importantes, reuniões estratégicas com construtoras, incorporadoras, fazendo principalmente esses primeiros negócios, para a gente poder
fazer essa alavancagem ali. Então, esse é o princípio. E que bom que você captou muito essa essência do que é o WePlan, porque o WePlan justamente é isso. A gente fala, empreender sozinho. Empreender é uma coisa muito solitária. Exatamente. Né? Quando a gente divide, fica muito mais fácil. Sim, e para mim, né, saber que eu tenho um especialista em cada uma das áreas que conformam uma empresa, né, saber de que tem uma pessoa que é especialista em vendas, né, que eu tenho a parte financeira e de impostos que alguém vai resolver para mim. E ter cada um desses especialistas que eu posso ligar para o cara que está na fábrica e perguntar: isso posso fazer, não posso fazer? É um diferencial gigante para qualquer escritório de arquitetura, né? Que leve o trabalho deles a sério. Por ter acesso, eu falo porque desde a experiência, né? Ter intermediários, que no caso 99%, né? Você tem uma loja, você leva o cliente para a loja, né? E essa relação termina ali, máximo na hora da montagem. Alguém da loja te liga se vai ter alguém para fazer o acompanhamento ou não, e aqui terminou o trabalho. Mas no momento da montagem é quando começam a aparecer os problemas. E muitas vezes a relação acaba ali. Uhum. Sim. O profissional nunca mais indicar a loja. É, exatamente. Uma realidade constante no mercado. Trabalho de uma vez. Não é cliente. Cliente só é cliente quando ele volta a comprar ou volta a indicar. Exato. É, exatamente. E outra coisa, quando os problemas começam a aparecer, né, o cliente pode que ligue até a loja, mas se você for o arquiteto dele, a primeira pessoa que vai que vai receber a ligação vai ser tua. Sim. E vai te dizer: por que raios você me indicou a essa loja? Né? E perante o cliente, o único que põe a cara é o arquiteto. Então, minimizar isso, né? E saber se eu errei, o erro é meu. Eu não posso jogar a culpa na loja. Exato. Eu achei muito legal o que tu falou, Lucas, que praticamente você abriu uma estrutura de loja completa e complexa do dia para a noite. Porque você conta com todo o background de uma operação experiente. É diferente de você levar 2 meses para achar as pessoas, treinar as pessoas, acertar, errar, acertar. E quem sabe depois de 6 meses, 1 ano, coletar os dados para ver, poxa, não era bem como eu pensava. E com a WePlan você consegue testar muito rápido. Sim. E iniciar muito rápido essa operação, né? Sim. E eu digo, vou além, é uma operação sem teto. Você não tem 200 mil de meta. Eu quero vender 1 milhão de imóveis por mês. Quero fechar um empreendimento com uma empresa, com uma fábrica. Eu quero fechar outro empreendimento com outra. Quero fazer um residencial de alto padrão. Tudo ao mesmo tempo. Sim. Se você consegue volume de negócio, se você tem estratégia, se você tem uma captação de negócio, um network ativo, não te limita. E aí não tem teto de salário, cara. Você não tem teto de quantos... dá para chegar até ali. Não, dá para chegar até onde você realmente exatamente. quer. Exatamente. Porque a estrutura... E um diferencial também é que a WePlan, né, não só é móveis planejados para residências. Outra, ter no mesmo lugar acesso a fazer residencial corporativo, né, é um diferencial grande. Não todas as empresas, não todas, quase nenhuma empresa, né, que seja especialista em móveis tem no mesmo lugar, né, você pode fazer móveis planejados e se chega um cliente corporativo também atender esse cliente corporativo. Porque geralmente sempre está, na grande maioria dos casos, está bem separado, né? Quem faz móveis corporativos não faz móveis planejados. Quem faz móveis planejados não faz
corporativo. O nome Isso disso aí é uma medo. vantagem no mercado. O nome disso é O medo. nome disso é medo. É medo de não pegar bronca. É medo de não assumir problemas. É isso aí. É medo de assumir problemas, porque hoje a gente bate no peito e tem fábricas nossas que entregam completo com pedra, com espelho, com LED. Aumenta o risco, mas aumenta o ganho também. Sim. Aumenta a solução, aumenta o diferencial. É exatamente isso. E não para por aí. A gente vai chegar no móvel solto, a gente vai chegar na persiana, a gente vai chegar na luminária, no pendente, sabe? A ideia é essa. Sim. A gente Quanto sempre fala, mais né? aumentar o mix, Sim. cara, você mais tem oportunidade, mais controle. Exato, a gente sempre falou isso, Mas né, com Ismael? processo. Nós somos uma empresa de solução. Soluções, né? Em móveis planejados, em complementos. Daqui a pouco vai ser né, soluções pra em ambientes, interiores. em interiores. Porque- Hoje já somos, né? Principalmente na parte corporativa, com carpê, cadeiras, divisórias ambientes. Então, e a Weplan nunca vai parar de olhar, de buscar novos produtos, buscar boas referências, ouvir as necessidades dos nossos parceiros na ponta para ver o que realmente a gente tem que buscar e trazer para o Treinar. mercado, porque é muito dinâmico. Treinar, agora o Ismael falou muito bem, né? O Plano Educação, que hoje treina incansavelmente toda a nossa rede de parceiros. Então, até bem lembrado isso, tá, Ismael? Ressalta aí para quem está nos O ouvindo. treinamento, né? Deixar pro Lucas falar. Eu falo desde a parte né, do meu escritório. O treinamento já era e ter uma cultura dentro da empresa, né? Mesmo que a empresa seja pequena, né? Faz uma diferença gigante, né? Porque não tem esses ambientes onde está a fofoca, né? Que tudo isso é um ambiente extremamente tóxico para Improdutivo. É um ambiente improdutivo, né? Ambiente de fofoca e que tem muito tempo de ócio. E cultura é isso. A pessoa falar sem eu precisar dizer o que ela precisa dizer. Fala aí sobre o nosso processo de treinamento. Não, iniciativa tem treinamento, é um diferencial. Para quem nos acompanha, a gente capacita os profissionais da nossa base 2 vezes por semana. Com inteligência emocional, gestão, vendas, não subestimar vendas, ter qualificação em vendas, saber técnicas de vendas que fazem a diferença. Porque senão a gente vai ficar sempre balizado pelo preço. E ainda assim, você tem que cavocar na cabeça da pessoa e implantar lá, de fato, essa mentalidade de vendas. Essa mentalidade de ter alvo, ter uma meta, de ter processo. E mais uma vez, o quão vantajoso é essa parceria entre o escritório, a empresa do Lucas e a Weplan, porque essa questão de treinamento, a gente está passando nos treinamentos ali, tudo que a gente levou muitas vezes 10 anos para aprender no dia a dia de trabalho, as dificuldades que a gente passou, os desafios. E esse caminho a gente consegue encurtar para o Lucas. A gente consegue levar para a equipe dele tudo que a gente passou. Se o Lucas estivesse sozinho, ele ia ter que, de repente, passar por todo esse processo. Porque é um mercado novo que ele está explorando. Errar. Ia ter que errar, né? E errar muito. E móveis errar custa planejados, né? Se você erra, é muito dinheiro. Exato. Custa dinheiro. Custa caro. Custa dinheiro. Né? Por Os dia. erros, né? Quando você tem um escritório de arquitetura, cada erro é dinheiro que sai da tua conta e pode que não volte. E quando não sai da conta, é porque o profissional vai correr da raia, ou ele vai jogar pro cara da pedra, ou pro cara do marceneiro, ou ele vai dizer que a culpa não foi dele. Porque o que ele cobrou não paga o prejuízo que ele deu na obra do cliente. Mas daí perde em reputação, né? Perde reputação, prostitui o mercado. Aí o cliente vai ser aquele cliente dizer que a arquitetura só dá errado, que móveis planejados só dá errado. Então o problema está nas pessoas, tem que parar de culpar os outros e assumir os problemas. E aí quando tu tem um time para assumir junto, que nem você falou, nós somos sócios. O time de parceiros da Weplan são sócios da Weplan. Quando tiver essa mentalidade, o jogo vira. Assim como está virando. Assim como a gente está projetando não uma meta de 100 mil, 200 mil, a gente está projetando uma meta de 300, 400 mil. E é possível, é palpável. Sim. Eu tenho sempre na cabeça e eu quero que isso seja uma realidade, né? No curto e meio prazo, né? De tirar da cabeça das pessoas de que reforma é problema. Você pode fazer
uma reforma e que uma tudo missão isso aí. seja Missão, né? e que tudo seja bem feito. Alinhamento de expectativa. Exatamente, né? Até um cliente, né, que teve problemas bem sérios com uma empresa de imóveis planejados, né? Eu contei do que estava eu contei da WePlan, da estrutura e ele me falou, se você lograr, né, de que as coisas funcionam, você vai ficar bilionário. Eu falei. É uma boa ideia. Não é uma ideia. Boa ideia. Bom destino, bom futuro para todos nós. Cara, eu para finalizar, eu queria só puxar um assuntinho de vendas que eu acho que ficou uma vírgula no ar aí. Eu queria instigar vocês, tanto o Renan quanto o Ismael. Eu não sei se o Lucas já esteve na linha de frente de vender também. Tu faz a venda lá na tua empresa? Tu trabalha com vendas? Como eu falei, eu vendo projetos, eu vendo um serviço, ideias, eu vendo, soluções. Uma solução, eu vendo... nunca na minha vida vendi móveis. Entendi. Mas... eu tenho- vendedor. Até agora. Quem traz a receita pro negócio, o Lucas é ele, tá? Ele é o vendedor. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, para obras ou para soluções de alto valor agregado, normalmente é um CPF forte que está por trás disso. E CPFs fortes têm CNPJs por trás disso. Exatamente. E quando tu vende para um CPF assim e você faz um bom serviço, é muito provável que você faça novamente uma venda para o CNPJ dessa pessoa. Sim. Então aí, para quem está ouvindo, tá uma baita de uma oportunidade que é começar, né, fornecendo soluções talvez para a residência de um empresário, né, de um grande executivo, que no futuro será o teu contato. E aí o Ismael pode completar. Já chegou a fazer essa ponte aí, Ismael? Nos anos que você fez vendas, tem alguma história para contar? Várias, né? Com certeza. Só você precisa abrir a boca. Eu falo muito isso nos treinamentos, que as pessoas não falam o que faz, não falam que tem a solução do corporativo, não falam que a gente entrega no Brasil todo. E às vezes o cliente comprou aqui no mercado local, mas comprou uma casa no litoral, Florianópolis ou São Paulo. Nós estamos atendendo um cliente que está com uma obra acontecendo em Chapecó e em Sorriso, no Mato Grosso. Mas se eu não falasse para ele, tu acha que ele contrataria um serviço nosso para fazer lá? Então o problema das pessoas está em não falar, não abrir a boca. Não falar o que faz, aonde faz, como entrega, qual que é a logística, qual que é o problema que tu resolve. Qual que é o problema que tu resolve? De fato, porque madeira, MDF é commodity. Projeto todo mundo faz. E aí tu vai cair naquele projeto do mais barato. Sim. E aí tem pessoas boas fazendo projetos bons, baratos. Render, E- projeto e e que render é a um- inteligência e que é um artificial faz problema. muito bem feito. Aí né? nós estávamos falando ontem com o Lucas que ele está usando o Midjourney lá para fazer um pré-projeto para tirar a dúvida do cliente se é aquilo que ele quer. Perfeito. Mas é um projeto, daria para vender aquilo, cara. Então, projeto não é diferencial, MDF não é diferencial, agora solução, como tu faz, Resolver como tu problema. resolve, Exatamente. qual que é o time, sabe? É gatilho de autoridade. Se tu é autoridade, a pessoa te respeita, se ela te respeita, ela fica segura, se o cliente está seguro, ele compra. Ele dá, assina embaixo. Sim. É isso, né? O diferencial sempre tem que estar no serviço que você dá. Eu tenho uma coisa, né, de que eu tenho bastante orgulho disso, né? Que eu praticamente, né, para o escritório, não uso redes sociais, nem promoções, nem nada. É tudo indicação de cliente para cliente. E isso é de algo que eu me orgulho bastante, porque eu trabalho para isso. E trabalho muito. E quando indica é porque foi boa a experiência. E quando um cliente me indica, né, é porque eu fiz bem o trabalho que o cliente me contratou para fazer. Só fiz meu trabalho. Quando você faz seu trabalho, né, e você faz bem feito, esses são os resultados.
Hoje já dá para dizer que é incrível e fora da curva você entregar o prometido. Exatamente. Que deveria ser o básico, né? Deveria ser o básico. Acordado. Então, tem muita gente pensando em coisas mirabolantes, mas não foca no básico. Feijão com arroz Entregar bem o que foi feito, né? prometido, exatamente. Então, E você tem a oportunidade de fazer o upsell, ou cross-sell, que o pessoal esquece de fazer. Você me chamou para fazer o projeto, e aí você não observa. Eu falo muito nos treinamentos de venda sobre sondagem e abordagem. São os primeiros passos do primeiro contato com o cliente. Conversa com o cliente, pede se ele tem empresa, qual que é a empresa, o que tu faz, com quem, sabe? Entender um pouco melhor. Aí você vai fazer a cozinha, mas e os outros ambientes? E aí tu olha para a área externa, será que não tem uma piscina lá? Será que não tem uma área externa para fazer? perguntas, né? Ou de repente você resolve um problema. Eu já ganhei muitos clientes olhando para a obra e eles falaram, cara, isso aqui não vai funcionar. Climatização, sei lá, gesso, nada a ver com a minha área. Eu estou resolvendo um problema para o cliente, baseado na minha experiência, isso aqui não vai funcionar. Aí o que eu faço? Eu gero valor. Antes de vender alguma coisa. Quantos vendedores de imóveis que fizeram a mesma coisa? Talvez nenhum. Vou te dar um case, né? Assim, eu fiz uma reforma de um cliente há uns 2, 3 anos. Ele me procurou acho que foi lá pelo 28, 29 de julho, dizendo de que ele não aguentava mais as bancadas da cozinha, porque ele não tinha gostado da pedra, mas era gosto, não era nada. Não tinha era defeito, gosto, era o não tinha gosto... defeito, era um gosto pessoal que achou que ficava muito pesado, né? Tal. Ele me disse, eu estou de férias, volto o dia 15 de agosto. E era trocar a bancada da cozinha, era fazer uma ilha, mas não era só isso, porque é um apartamento pronto, onde tem pessoas morando. Era envelopar a cozinha inteira, era proteger o piso de madeira, era muita coisa. Falei, ok, vai custar tanto? Falei, ok. O dia 15, ele chegava às meio-dia, uma coisa assim. Às 11 da manhã do dia 15, tinha as pessoas fazendo limpeza. Quando ele abriu o apartamento estava igual a como ele tinha deixado, só que com bancadas novas. E eu me virei para que em menos de 15 dias eu tivesse as pedras, mas por quê? Porque eu conto com um time por trás. Com parceiros que você gerou valor. Eu tenho um fornecedor de pedra que se eu falo para ele, olha, Eliomar, eu preciso de uma bancada assim daqui a uma semana. Eu sei de que ele vai se virar, vai trabalhar um final de semana inteiro, e ele me vai entregar a bancada. E ele barato não é. Ele não cobra barato. Mas é que aí não é o jogo do preço, né? E eu jamais peço para ele um desconto. Porque eu sei de que o que eu pedir, o cara vai estar lá. Exatamente. E eu já cansei de dizer para quem presta o serviço o seguinte, eu não pedi desconto, mas você me forneceu algo com desconto. E agora? Então é realmente complicado. E esses tipos de profissionais é os que ficam no mercado, esses que eles atendem aquilo que eles combinaram, né? E os outros entram e saem, muitas vezes ganham por preço, mas não conseguem se manter no mercado. Maravilha, galera. Maravilha. Temos assunto aqui para bom demais. Muitas Passou horas. rápido, né? Exato. Isso aí. Já estamos quase bem rápido. com 1 hora. A gente queria deixar o espaço então pro Lucas falar, deixar algumas últimas palavras, falar sobre seu negócio, falar sobre o que você espera do futuro dessa parceria e dizer muito obrigado pelo teu tempo também, né, para estar gravando e produzindo esse conteúdo. Eu que estou vendo para o futuro,
é algo bem grande, né? Bem grande, né? E com a WePlan, né, estou vendo isso, porque estamos compartilhando uma visão muito parecida do que queremos. E é isso que eu vejo, que eu vou contar com um time, com sócios que me vão apoiar em cada uma das decisões que eu tomar. Legal. Cara, mais uma vez agradecer ao Lucas pela presença dele, né? A participação dele no podcast aqui. Esse papo aí, a gente vem conversando bastante aí nos últimos 2 dias. E com certeza, Lucas, a gente vai ter uma parceria de muito sucesso, porque a gente tem aí objetivos em comum. E tá todo mundo olhando para esse objetivo. Então vamos juntos aí buscar os resultados aí, fazer... Temos muito trabalho pela frente ainda, né? Muito. Recém começou o trabalho. Recém começou. Vamos arregaçar as mangas Fica combinado, então, daqui, sei lá, 1 ano, quanto tempo aí pra gente falar de novo com o Lucas? Vamos refazer esse episódio. Exatamente. Eu volto para Chapecó e a gente conversa. Fechado. E contamos o que funcionou e o que não funcionou. Isso aí. Contar os perrengues também, né? E dos perrengues, né? Os erros. E dos erros e do sucesso que fizemos. Maravilha. Tá gravado, não tem mais como voltar atrás. Tá firmado. Eu aprendi uma técnica recentemente, que é: se imagine daqui a 1 ano, ou quando você tá no sucesso ali, comemorando e com os resultados, os números, escreva isso e guarde lá, que mentaliza que as coisas começam a dar, porque a mentalidade positiva, ela atrai coisas boas. Então imaginar como que vai estar lá na frente faz muito sentido. Muito. E a gente vai buscar isso, é alvo. Vamos buscar. Bora? Vamos. Maravilha. Então fechou. Vamos lá. Vamos um aperto de mãos aqui e combinar isso. Valeu, galera. Fechado. Só lembrar então a última mensagem para quem está nos ouvindo apenas em áudio. Tem gente que escuta apenas no Spotify. E lembrar que também temos um canal no YouTube para você nos ver aqui, ver essas caras e bocas aí que a gente faz. Segue lá, @WePlanMob e @WePlanEducação. Beleza, galera? Um abraço, Valeu, então. valeu. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.